Olá, cidadãos do reino, o reino de Deus, amados em Cristo Jesus. Vou estar começando hoje uma série do livro de Apocalipse. Um livro para alguns é motivo de medo, outros pânicos. Algumas pessoas acreditam que para estudar o livro de Apocalipse é preciso ter bastante cursos ou ter uma formação teológica. E para alguns estudar Apocalipse para entender, né? Alguns fazem uma confusão porque devido a fato de ter muito figuras, né? Então alguns desistem porque eles ficam na dúvida: será que essas figuras é para serem interpretadas literalmente ou simbolicamente? Então, só que nós temos que entender que o livro de Apocalipse ele é um livro, é uma carta, né? São cartas e são revelações dadas por Deus, né? E o carteiro em si, o que está envolvido na revelação é o próprio Espírito Santo. Esse Espírito Santo, né, que estava ali auxiliando, capacitando João a escrever, né, aquilo que era revelado do Senhor Jesus Cristo sobre as últimas coisas, é o mesmo Espírito que habita dentro de nós hoje. Então não é o quanto você tem de conhecimento, né, racional, teológico, por mais que todas essas coisas tenham importância, mas entender Apocalipse, antes de tudo, é você entender que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E ele está sempre disponível quando nós falamos com ele, conversamos com ele, e ele é o mais interessado em nos ensinar. Então saiba que, antes de tudo, de iniciar esse estudo de Apocalipse, que o Espírito Santo é teu amigo e que ele é o mais interessado em te ensinar. E outras pessoas têm dificuldades de estudar Apocalipse por causa de diversas linhas, né, teológicas, amilenismo, pré-tribulacionista, pós-mid. Então, por causa de toda essa confusão teológica, algumas pessoas evitam estudarem acerca desse livro, dessas cartas, essa carta, né, a maravilhosa. Só que isso é um engano, porque na verdade, dentro de tantas discussões, e isso só demonstra que ao longo da história a igreja não avançou muito acerca de Apocalipse. Porque se a discussão é sobre arrebatamento, se o arrebatamento é antes ou no meio, depois, sobre batismos, sobre posição de mãos, e isso demonstra o quanto a igreja, né, em sua parte, né, ela ainda é imatura. Então, se você é uma pessoa que vive discutindo acerca da tribulação é antes, no meio ou depois, se o batismo do Espírito Santo é para hoje ou não, se já passou, isso tão somente revela o teu nível de maturidade, que você é imaturo. E não sou eu que estou dizendo, é as próprias Escrituras que afirmam isso. No livro de Hebreus, né, o autor escrevendo no capítulo 6, no verso 1, né, ele está concluindo um pensamento e ele diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares. Então, perceba que ele está, logo no início, nesse versículo, capítulo 6, né, ele está finalizando o pensamento que ele veio anteriormente discorrendo. Aí ele diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, se vivemos nessas discussões, se o foco normalmente de embates ou de podcasts é arrebatamento, se alguém pré-tribulacionista discutindo com um pós-tribulacionista, então, na verdade, isso demonstra o nível espiritual que nós nos encontramos. Deus ele nos convida para irmos para o nível
maior. Existe uma profundidade. O Espírito Santo, ele deseja que nós venhamos avançar para outro nível, ok? Então, antes de tudo, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, nesse tempo, né, de estarmos aqui, de podermos estar, de alguma forma, aprendendo, contribuindo acerca dos ensinos das últimas coisas, sabendo que estudar esse livro não é algo fácil. Na verdade, a chave para a compreensão de Apocalipse é um coração aberto, um coração humilde, um coração que ele entende que ele precisa, ele depende do Espírito Santo para trazer luz e entendimento. O Espírito que inspirou, né, o mesmo Espírito que estava lá com homens e mulheres que escreveram, né, que foram inspirados escrituras que chegaram até nós. Então o mesmo Espírito, como já falei, repetindo, ele habita em nós e ele deseja que possamos entender, ir além da letra, entrar na palavra. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar, acesso, aquele que acessar, entrará, sairá e encontrará pastagem. O que é isso? Pastagem é pão. Entrar e sair é acessar um ambiente de revelação. Sair do âmbito da mente, mental, do ambiente da razão, apenas da informação, e entrar nesse lugar de revelação, de profundidade do reino do Espírito. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, nessa introdução, esse vídeo é apenas uma introdução acerca do livro de Apocalipse, mas eu quero já despertar você a essa consciência de que o livro, a Bíblia, não é um livro comum que se estuda, utilizamos apenas ferramentas que estão disponíveis na teologia, né, a hermenêutica, a homilética transmitir, a exegese. Não é isso. Vai muito mais além. Nós podemos interpretar a Bíblia de forma exegética, né? Isso tem um lugar, sim, historicamente, conhecer algumas palavras, alguns termos. Porém, se você para apenas por aí, você sempre será alguém imaturo. Porque, como o autor dos Hebreus diz, que existe um lugar de maturidade. E o alimento sólido são para os maduros. Pessoas que vivem na superficialidade, no superficial das Escrituras, eles estão no leite. São cristãos raquíticos, que não terão uma estrutura, uma base para suportar os ataques desse mundo tenebroso. Porque o reino espiritual é real. Existem anjos do Pai, existem os seres caídos que estão em constante batalhas para ganhar a nossa alma, a nossa mente. Então, existe uma guerra constante. Às vezes nós achamos que não, vivemos nossa vida passiva e achando que tudo está, que não há problema e em nossas ações. Só que nossas ações aqui na Terra, nossas ações, essas palavras, elas afetam diretamente o reino do Espírito. Porque o reino do Espírito, ele se move também através de palavras. Então, uma guerra constante em roubar a nossa mente. Por isso que é tão importante aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos, através do Espírito Santo, da palavra, renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente, expandir a nossa mente para as coisas espirituais e parar de vivermos no campo da razão. Entender as coisas espirituais por meio do campo da razão. É outra dimensão. É uma dimensão que se acessa por meio da revelação. Então, lendo aqui Apocalipse capítulo 1, nós encontramos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, uma revelação dá aos seus servos.
dar. Então está disponível. Deus decidiu revelar as últimas coisas. Não há um preço a pagar para passar a ter essa revelação, essa compreensão das últimas coisas, que precisa apenas ter um ouvido espiritual aberto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido espiritual, ouça. Ok? Por isso que é tão importante desenvolver essa audição espiritual. Isso vem por meio da comunhão. Por meio da comunhão. Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Houveram acontecimentos, né? Apocalipse, ele se dá acontecimentos passados, presente e futuro. Ok? E ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E aqui eu queria fazer uma observação, porque é comum, e eu quero te despertar isso, é muito comum pessoas desprezar o ministério dos anjos. Mas em todas as escrituras nós encontramos o ministério dos anjos. Anjos foram até Abraão, até Ló, né? Jacó, ele via anjos subindo e descendo na escada. E todo Israel presenciaram anjos. O apóstolo Pedro também, um anjo foi lá abrir o cárcere e o livrou da morte. Então, o ministério dos anjos é algo que ele não ficou, ele não entrou em desuso. Os anjos não se aposentaram. Os anjos estão em plena atuação. Ou seja, eles estão aguardando comandos do povo de Deus. Mas não é qualquer comando. São comandos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, ou uma palavra rema, uma instrução do momento. Porque os anjos, eles vão seguir a direção da palavra. Então, se você declara algo, fala algo que não está de acordo com a palavra, os anjos, eles não vão te responder. Por isso é tão importante nós termos a palavra dentro de nós. Não só a palavra escrita, mas a palavra viva. E Deus pode te dar instruções específicas. E essas instruções, quando são obedecidas, anjos eles são enviados para servir. Ok? Então o anjo foi enviado ao servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui já no início, já tira aquela ideia, né, que pessoas têm medo. Quantas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, de ler, porque vai encontrar nesse livro dragões, uma mulher sentada numa besta, uma besta que emergiu do mar, meteoros caindo, destruição. Então, de alguma forma, as pessoas evitam esse livro porque eles têm essa imagem. Só que o propósito do livro de Apocalipse não é trazer medo, e sim um temor, estar consciente de que estar consciente de que existe uma brevidade aqui na Terra. De que as palavras de Deus, elas são fiéis. De que aquilo que Deus, de que Ele disse, Ele cumpriu. Foi profetizado acerca do nascimento de Jesus. E a primeira palavra que aparece acerca da vinda do Messias está lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva eles pecam, né? E Deus ele fala que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E em toda a história da humanidade, a partir de Adão, nós vamos encontrar essas palavras, né, ou tipos de pessoas que revelavam a vinda desse Messias. O próprio povo de Deus, os judeus, os descendentes de Abraão, aguardavam esse Messias, esse Redentor. E então, se Deus ele cumpriu a palavra dele acerca da primeira vinda, ele prometeu o Messias, e o Messias veio, o Messias nasceu,
Por que seria diferente acerca da sua segunda vinda? Então, esse vídeo aqui é para trazer, lembrar você e de alguma forma trazer ao seu coração acender uma centelha, para que você possa ter uma chama dentro de você acerca da brevidade e da esperança da salvação e do retorno do Senhor. Então vamos lá. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e de que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que é, ou seja, o Deus Criador. Aquele que habita no infinito. No lugar onde saiu o comando para criar a eternidade. O infinito é um ambiente onde não há o nada. Então Deus ele cria o primeiro dia da eternidade. Porque a eternidade está dentro do tempo e espaço. Então a eternidade ela tem um primeiro dia. Quando Deus diz haja luz, ele passa a criar a eternidade, ao qual é esse lugar que nós iremos viver na eternidade. Existe a eternidade, existe o plano de Deus, plano ao qual Deus habita, que é algo superior. Não vamos estudar isso agora. Então, Deus ele cria o primeiro dia da eternidade. E dentro desse plano, é nesse plano que nós desfrutamos hoje, das realidades desse plano eterno, né? Que nós já desfrutamos hoje. E um dia estaremos haverá uma fusão entre esse ambiente eterno, com esse ambiente, com essa realidade criada humana. Mas isso aí é assunto um pouco mais para frente, só um spoiler. E aquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que são 7 espíritos? São seres que refletem atributos divinos. Não é que Deus tem 7 espíritos, mas são facetas de Deus. Que está diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, os soberanos dos reis da terra. Aí a pergunta é, por que Jesus é considerado primogênito dentre os mortos? Alguém pode dizer porque ele é o primeiro, nós somos os segundos? Não. É preciso entender a linguagem hebraica. Quando você vai ler o livro de Gênesis, você vai entender o que é primogênito. O primogênito aqui é o filho que tem direito a uma herança dobrada. Ele é aquele que tem herança dobrada. E esse primogênito de toda a criação é que quando Deus, no nada, ele foi criar a eternidade, ele planejou todas as coisas na imagem. Ele criou uma imagem. A imagem de Deus. E nessa imagem ele cria. Tudo está desenhado nessa imagem. Planetas, a humanidade em si. Então, tudo, né, as Vias Lácteas, tudo que se é conhecido e não conhecido, está nele. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Para ele e por meio dele são criadas todas as coisas. Então essa imagem de Deus na eternidade, ela vai tabernacular-se. Ela vai criar tabernáculo. João diz, e o verbo se fez carne. Tabernaculou-se. Tabernaculou-se. O verbo, a palavra. Aquele que é a palavra no princípio, que se tornou-se uma imagem de Deus invisível e conhecido por nós como
Jesus. Jesus é um adjetivo. Jesus é o Salvador. É mais um nome do Deus Criador. Então ele é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Soberano dos reis da terra. Não há nada que passe, que aconteça, que Jesus não esteja no controle. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Agora ele trata sobre a obra da redenção. Né? Jesus nos ama e nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao Deus Pai. Ele cria, através de Jesus agora que trata agora do plano da redenção, do resgate. E aqui a Bíblia diz que após essa purificação dos pecados, ele nos compra, né? E ele constitui rei e sacerdotes. O que isso significa? Essa é a nossa condição hoje. Diante de Deus, nós somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis, hoje aqui na terra, para reconquistarmos território. Que território é esse? Quando Adão ele peca, né, porque Deus tinha dado a ele domínio sobre a terra, sobre a criação. No momento que Adão e Eva eles pecam, ele transfere essa autoridade sobre a terra para Satanás. Satanás tinha legalidade, posse da terra. Só que quando Jesus ele vem, ele derrota Satanás, ele toma a autoridade, a chave da morte. Ele tira a autoridade de Satanás, ou seja, Jesus ele é dono de todas as coisas. Ele é dono da terra. A criação pertence a ele. Só que nós não vemos ainda. Jesus ele é dono, mas ele não tem posse de todas as coisas. Então, como é que essa posse daquilo que pertence a ele lhe é restituído? Através da igreja. Quando a igreja ela avança, quando a igreja ela se move em todos os ambientes, em todas as esferas da sociedade, ele está tomando território para Cristo. Ok? E sacerdotes. Um dos pontos que é pouco falado na igreja é sobre sacerdócio. Isso é devido ao problema que houve com a igreja, né? Tudo começou antes do século 3, né? Mas basicamente no ano 313, quando Constantino ele institui, né, que a igreja cristã como a igreja oficial de Roma, né, do Império. Então a partir daí a igreja começa agora a declinar. Mas um pouco antes disso, já havia indícios dessa separação de clero e leigos, ou seja, uma separação de que apenas alguns eram sacerdotes. E há um capítulo aqui que nós vamos estar estudando um pouco mais à frente sobre quando Jesus começa a falar para as igrejas, e é uma igreja que ele repreende, ele diz: vocês têm tolerado a doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina de nicolaítas, né? A palavra nicolaítas no grego é uma junção de duas palavras: nikos, clero, leigos. Aliás, é uma junção de duas palavras: nico, clero, e laitas, leigos. Então, nesse tempo que João vai falar, que Jesus fala, e João envia essa carta para essa igreja, já havia essa divisão. Aí um prenúncio, era um início dessa separação de clero e de leigo. Então, quando a igreja ela é instituída no século 3 ou no ano 313, e isso começa a ficar bastante forte, e há uma divisão agora, com o passar do tempo, de clero e leigos. E isso vai se encontrar muito forte no
1000 em diante, e nós encontramos isso, o ápice no ano de 1500. Em 1517 nós encontramos Martinho Lutero, né? Construiu 95 teses, porque o clero ele não podia, aliás, os leigos, né, o povo, eles não podiam interpretar as escrituras por si só. Eles dependiam do clero, de alguém que Deus separou, um sacerdote, para que ele pudesse interpretar as escrituras. Então eles falavam aquilo, ensinavam aquilo que eles queriam. E desse período, né, os grandes, né, pessoas, grandes, os ricos, né, que tinha a questão feudal, né, e eles então nesse período o que acontece? Isso era muito forte. E antes de Martinho Lutero, alguns homens se levantaram falando sobre a questão da necessidade de se voltar para a Bíblia. Só que houve algo, houve um diferencial em Martinho Lutero, que foi o entendimento que ele teve acerca do sacerdócio de todos os santos. Ou seja, cada crente ele é um sacerdote de Deus. Então essa é a compreensão que ele teve. Cada crente. Não há alguém superior a ele. É bem verdade. Então, se todos são sacerdotes que têm acesso a Cristo, como é que fica a questão do pastor? A igreja ela foi se desenvolvendo e vai surgir os bispos. A Bíblia usa bispo. O que era bispo? O bispo era um governante, alguém que tinha um dom pastoral, que tinha maturidade em relação aos demais, e ele era colocado como representante da igreja. Esse era o bispo. Era um sacerdote também, só que havia uma diferença. Ele tinha um dom, era aquele como fosse um pai. Aí onde era a figura do pastor. Mas não havia diante de Deus, não há essa diferença de acesso. Todos, então Martinho Lutero ele tem essa revelação, todos têm acesso livremente. O pastor é um governo, é um sacerdote também, mas ele é um governo, mas os demais são tão quão ele é um sacerdote. Só que com a reforma foi mais, teve muita coisa boa na reforma, porém a reforma trouxe também, assim, foi também política. Por quê? Porque o rei da Inglaterra não aguentava mais a pressão do Império Romano, e eles perceberam, o rei da Inglaterra percebeu o quê? Que a igreja tinha uma influência, que era muito mais barato você ter missionários, ter a igreja do seu lado, do que estar bancando soldados. Então, quando o príncipe, né, da Inglaterra percebeu isso, ele protege Lutero, porque senão ele teria sido morto. Claro que a reforma trouxe bastante benefícios, mas mais um pouco à frente nós vamos estudar também que a reforma não foi tão grande assim como às vezes nós imaginamos que foi, ok? Então, e um pouco mais à frente nós vamos estudar um pouco sobre esse sacerdócio. Qual é o meu sacerdócio? Para o vídeo não ficar muito longo, não vamos falar sobre sacerdócio. A ele seja glória, poder para tudo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, aqui tem uma palavra que assim será. Amém. Ou seja, isso vai acontecer. Ele virá nas nuvens. Todo olho verá. Até aqueles que os transpassaram verão. Então aqui é uma verdade absoluta. Isso aqui não vai mudar. A Bíblia diz que os céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega.
Claro que Jesus aqui, nele falando para o seu irmão, João, com certeza ele não falou em grego. Ele falou na sua língua, a língua hebraica. Eu sou Aleph e o Tav, que são as duas últimas, a primeira e a última vogal do alfabeto hebraico. Eu sou Aleph, eu sou o Tav, diz o Senhor Deus. O que é, o que era, o que há de vir e o Todo-Poderoso. O que é? Aquele que sempre existiu no nada, antes de criar a eternidade. Porque a eternidade é um ambiente que tem tempo e espaço. São ciclos. E a eternidade ela é um ambiente expansivo. Está sempre em constante expansão. A própria ciência entendeu isso, que há uma expansão no universo. E o que era, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é, sempre existiu. O que era, passado. O que há de vir, futuro. O Todo-Poderoso. Então, eu quero te convidar, você está aberto, abrir seu coração e entender que estudar esse livro vai trazer, vai gerar em você uma consciência mais aguçada da bendita esperança do retorno iminente do Senhor. Quando nós estudamos esse livro com o coração aberto, dependendo do Espírito Santo, aquela vida sem propósito, letárgico, ou aquela vida com os pés apenas daqui na terra. Nós somos convidados a estar com os pés aqui na terra, mas com a cabeça na eternidade. E quando eu falo cabeça na eternidade, não é você no mundo da lua ou querendo ir embora, não. Essa teologia que entrou na igreja de eu quero ir embora, não. Nós estamos aqui com um propósito. Deus te colocou aqui na terra com um propósito. O propósito é você governar, ser o sacerdote de Deus, reinar aqui na terra, reivindicar a terra, reivindicar ambientes, reivindicar lugares, ser alguém relevante na sociedade, naquilo que Deus te chamou, seja nos servidores ministeriais, ou seja em uma área específica como um advogado, um médico, ou qual seja o dom que Deus te deu, com um propósito, com um fim. Nesse propósito você vai entender que aonde você está estabelecendo o reino de Deus. Se é no hospital, você está lá estabelecendo o reino de Deus. Você pode ter céus abertos naquele ambiente, no ambiente ao qual poderia haver morte no seu plantão, e você reivindicar e morte não e a morte não acessar naquele seu plantão. Ou na sua empresa está passando por uma grande crise e Deus te levantar como um José com sabedoria para aquele tempo e Deus se promovendo naquele ambiente. Então isso é escatologia. Então, meus queridos, essa foi a nossa introdução acerca do livro de Apocalipse. E fica atento aí, se inscreve nesse canal, curte e ativa notificações, porque de tempos em tempos vou estar lançando vídeo novo e vamos dar continuidade e vamos estudar esse livro completo, ok? Então, forte abraço, até o nosso próximo vídeo.